E já fiz isso muitas vezes, não é? E também há aquela história do voto útil, quer dizer, o voto útil, mas é útil porque. Mas, não, mas o voto útil não faz muita diferença neste tipo de eleições, como há quase sempre à segunda volta. Tu podes votar em quem te apetece na primeira porque vais ter que Sim, votar na segunda sim, se sim, tu queres. neste não é o caso. Este não é o caso. Só puxei o termo porque. Yeah. Ora, boa noite, já estamos ao vivo. Eu devia ter aqui outra imagem por trás de mim. E que agora, se calhar, sabe, se eu achar aqui assim. Pumba, já está. Boa noite, Manel. Boa noite, boa Cá noite. estamos os dois novamente aqui para dissecar a atualidade à nossa maneira, à nossa, com a nossa visão. E abres tu, porque eu se calhar tenho a sensação que já abriu as hostilidades 2 vezes seguidas e portanto hoje começas tu e vamos fazer a ronda habitual. Também se quiseres, claro, se quiseres mudar a ordem à ronda, também podes mudar. Mas geralmente temos feito o internacional, nacional e o local. Sim, exatamente. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Hoje gostaria de começar com um tema que nos é bastante, que está bastante próximo de acontecer, que são as eleições do Brasil. Falta uma semana para sabermos se vamos ter o Bolsonaro mais um mandato ou se vamos ter Lula a voltar e cerca de, não sei se foram 8 ou 10, não me recordo exatamente do período, a voltar à presidência do Brasil. É uma eleição muito importante porque, como todos sabemos, o Brasil faz parte de um grupo de países que são potências mundiais, que têm um grande potencial mundial, e o Brasil até é um país com uma relevância estratégica fundamental, no sentido em que tem uma das maiores reservas de água potável do mundo inteiro. E isso é no grande desafio da água, o Brasil é sem dúvida um pioneiro, e pronto, e tem uma quantidade de recursos energéticos e não só, também gigantesco. E depois toda a componente espiritual, toda a componente de literatura que o Brasil também tem Uhum. e que no fundo expõe muito a língua portuguesa aí pelo mundo fora. Ainda no outro dia ouvia falar sobre os prémios Nobel, e pensava como é que é possível em tantos anos de prémio Nobel. Pronto, nós realmente temos aqui o nosso prémio Nobel Saramago, mas nunca ter havido um prémio Nobel da literatura de língua portuguesa, nomeadamente no Brasil, é algo que sempre me fez alguma confusão, quando há tantos nomes que o bem poderiam representar, uma vez que, pronto, também muitos nomes Portugal podia ter tido, mas a verdade é que o Brasil, com uma população tão maior e com tantos artistas e pessoas ligadas à literatura, com certeza que podia ter tido essa visibilidade. Mas é uma eleição muito importante não só por isso, porque também em Portugal acabamos por beber alguma coisa do Brasil em termos políticos e culturais, e também em Portugal há muita relação entre governos entre governos com o governo brasileiro, e por isso é uma eleição que acaba por ser muito importante também pela quantidade de pessoas portuguesas que vivem no Brasil e de brasileiros em Portugal, e acaba por ser uma eleição de muita importância. Sabemos que o Bolsonaro já conquistou uma maioria, o partido Bolsonaro, uma maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, e pronto, e agora é preciso esperar para ver qual é que é o resultado final. Noutros temas do meio internacional, gostaria de trazer também aqui. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. O que é que tu achaste daquele debate a dois? E até do próprio estilo do debate? Não sei se viste. Eu, por acaso, não consegui ver ainda o Ou debate. se viste algum excerto do Não mesmo. vi, não vi Ok, ainda, não vi nada. tudo bem. Mas é assim, infelizmente, aquilo que me tem parecido, tanto os debates. Acho que há aqui duas visões sobre esta eleição. Que é, a primeira, os debates entre dois candidatos, como já vimos na altura do Trump e do Joe Biden, e agora vamos vendo estes do Bolsonaro com o Lula, acabam-se por ser muito. Nenhuma das posições está completamente integrada e a defender completamente os seus teóricos candidatos, ou seja, nem a maioria dos republicanos adorava Trump, nem a maioria dos democratas adoravam Biden, e a mesma coisa com o Lula e o Bolsonaro, mas acabam por ter que escolher aquilo que dizias há bocado, temos que escolher o mal menor, não é? Uhum. E é isso que é um bocadinho o que acontece. Mas depois também há, na eleição do Bolsonaro, acho que há aqui um detalhe essencial, que é as pessoas em Portugal, a nossa comunicação social tem passado muito uma imagem de o Bolsonaro é um demónio, o Bolsonaro
pronto, é um péssimo presidente do Brasil, tem uma popularidade horrível, que na realidade é a grafia exata de como Joe Biden está nos Estados Unidos, que não chega cá nos nossos órgãos de comunicação social. Mas do Bolsonaro chega, e não é a realidade. De tal forma que não é a realidade, que eu, até de forma completamente incrédula, não conseguia, não acreditava naquilo, porque não é uma coisa que nós estejamos habituados aqui em Portugal, que é vermos o Neymar, que é um futebolista de cariz mundial, de grande qualidade, muito conhecido em todo o lado, a apoiar publicamente Bolsonaro. E é uma coisa que existe, e vamos às redes sociais do Neymar e o Neymar apoia. E eu até falava com um amigo meu sobre isto, e ele até me estava a dizer que é interessante, que é, no Brasil, as pessoas estão com Bolsonaro neste momento. Há muitas pessoas, não digo as pessoas, mas há muitas pessoas que estão com Bolsonaro. Há muitas pessoas também que estão com Lula. Estar com Lula não é assim tão mal visto, mas a verdade é que há muitas pessoas com Bolsonaro e que são pessoas que, no geral, não têm assim tanto. Não, então não nos podemos esquecer que na primeira volta, não é? Temos aí temos o tomar do pulso dessa representatividade de cada candidato, não é? E, portanto, Exato. sabemos que ambos têm amplas bases de apoio. Exatamente. Mas é curioso porque, pronto, nós aqui acabamos por não receber essa informação tão limpa, não é? E, na verdade, nós vemos depois, quer dizer, é como se o Cristiano Ronaldo cá em Portugal apoiasse o André Ventura. Está mais ou menos a esse nível. Não, está bem que tinha de ser uma eleição presidencial num regime totalmente diferente, que seria presidencialista, e seria como, claro. por exemplo, termos o José Sócrates de um lado e o André Ventura do outro, por exemplo. Era o mais parecido. Eu aí já tenho alguma dificuldade em fazer a comparação. Ok, eu percebo porque é que porque é que foste buscar o José Sócrates, essa figura ilustre do Partido Socialista. Isto agora é um tom de provocação. Mas eu percebo, mas eu tenho alguma dificuldade em compará-los. De qualquer das formas, não vou nesse assunto concreto. Ok. Ideologicamente, ou seja, o Lula, a verdade é que ajudou muitos brasileiros e tirou muita gente da pobreza e tem outro tipo tem uma conotação se calhar mais ligada a um voluntarismo que não é tão visto no Sócrates, é verdade. E ele não é propriamente um menino de carreira partidária. Quem? O Lula. Pois, mas esteve envolvido noutro tipo de coisas, não é? Não, mas quer dizer, a questão do contexto aqui é preciso ser tida em conta, não é? Pronto. Mas eu não queria que entrássemos demasiado por aí. Olha, perdi-te. Oi, desculpa. Voltaste. Perdi-me aqui ligeiramente, desculpa. Sim. Mas pronto, não queria que entrássemos por aí. Vamos seguir. Exatamente. Outro tema internacional que também queria trazer é o tema do Reino Unido. Acho que é óbvio que foi cometida uma grande gafe. Toda esta situação do Reino Unido é completamente esquizofrénica, na minha opinião. É completamente surreal. Como é que nós temos o afastamento de Boris Johnson há 4, 5 semanas, temos... não foi há 4, 5 semanas, foi há 40 dias. Temos depois a Liz Truss a assumir como primeira-ministra, aplica um conjunto de leis, aplica um conjunto de políticas completamente pró-liberais e muitas delas até ultrapassando o espectro liberal, mas entrando num espectro até incompreensível para alguns liberais, isto de alguns que vou ouvindo e com quem vou falando, e especialmente de ouvir mesmo opiniões gerais de liberais e tudo, que têm uma opinião muito negativa deste tipo de políticas realizadas no Reino Unido nestas últimas semanas. E depois, no fim, vemos a demissão e a possível reeleição de Boris Johnson no espaço de uma semana. Ou seja, eles até à próxima sexta-feira vão ter que ter o primeiro-ministro decidido. E quer dizer, isto é algo como nunca vi. Não faz muito sentido que seja assim. Eu tenho consciência que o Partido Conservador neste momento está entre a espada e a parede, porque não pode errar mais vez nenhuma, uma vez que se erra, entra em eleições antecipadas, o próprio governo cai e entram em eleições antecipadas. Não é necessariamente certo que entrem em eleições antecipadas caso o próximo primeiro-ministro não corra bem, mas seria o mais certo a fazer. E neste momento as sondagens dão 50% ao Partido Trabalhista e 20% ao Partido Conservador. E por isso é um risco para o Partido Conservador arriscar
a questão da eleição antecipada. Por outro lado, Boris Johnson teve os escândalos e aquelas mentiras e aquelas confusões onde esteve envolvido, e neste momento seria algo também complicado ter um primeiro-ministro e voltar a ter um partido conservador forte que ganhe com a maioria absoluta com que Boris Johnson ganhou há uns anos, e que na verdade não seria, na minha visão, acho que é muito complicado voltar a ter essa realidade nos próximos anos. Seria preciso uma grande volta do Partido Conservador, seria preciso também aqui uma salvação daquilo que está a acontecer no Reino Unido, e é bastante complicado. Também queria falar de um tema que é internacional, mas também liga com o nacional, que é o tema que eu não aprofundei muito, mas está a afetar-nos bastante agora na entrada do inverno, que são os problemas recentes na Nigéria, que nos estão a fazer não receber o gás natural suficiente como seria necessário para o nosso país. E pronto, e isto integrado também numa vontade da União Europeia de centralizar a oferta de gás natural para todos os países pertencentes à UE, parece-me que estamos aqui num cenário bastante complicado em termos de fornecimento de gás natural a curto prazo. Pronto, como sabemos, a maioria dos países da UE é fornecido pela Rússia. Portugal tem aquilo que se chama de uma ilha energética, é completamente... recebe o seu próprio gás natural da Nigéria. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, exatamente. Sim. Penso que até há outros países que também... Não, que está englobado, isto para dizer que está englobado nesse conceito que referiste de ilha energética. Da ilha energética, A Península exatamente. Ibérica é considerada uma ilha energética, embora agora haja projetos para mudar essa realidade, mas continua, não te quero interromper. Sim. Não, e até há políticas ibéricas de energia. Já há políticas ibéricas, eu falei disso ainda no último programa. Pronto, em termos práticos, estamos aqui numa encruzilhada porque, inclusivamente, até o nosso ministro já teve que ir à Nigéria com o presidente da EDP, se não me engano, para perceber como é que se pode desbloquear a situação, mas não é nada favorável a Portugal, e vamos ter aqui algumas complicações com a entrada do inverno. Em penúltimo lugar, queria falar precisamente de um tema que tem a ver com a seca, não é? Temos aqui no meio de algumas semanas de grande chuva, de grande pluviosidade, são grandes notícias para Portugal. Continua a deixar muito preocupada a falta de aproveitamento hídrico que há neste país, especialmente depois de uma seca rigorosa, em que temos a terra completamente seca, fechada, que não permite qualquer tipo de absorção da água para as camadas inferiores do subsolo, e portanto parece-me que, pronto, não só por aí, mas também pela má retenção de água que temos no geral, pelas grandes perdas que continuamos a ter para o mar em todo o território nacional, território litoral, como é natural, e preocupa-me bastante o facto de continuarmos na senda de ter que estar demasiado dependente da chuva e em quantidades muito superiores àquilo que depois usamos, não é? Ou seja, Portugal, se tiver, e eu tenho a ideia que Portugal neste momento tem perdas na ordem média dos 40% a 50%, não tenho a certeza destes dados, isto são dados que por acaso tive acesso há um mês ou dois, que me davam mais ou menos os dados de perdas por concelho, foram dados a que tive acesso, mas que me davam uma ideia genérica de que Portugal tem uma perda bastante elevada. Isto quer dizer que, mesmo que sejam 30%, 20%, nós temos sempre que ter água a mais para consumo real. Em último lugar, falando do tema inevitável, não é? A guerra a que estamos já habituados a falar e a ouvir, e aí tu terás com certeza melhores comentários a fazer do que eu, mas queria dar aqui a nota de que já a lei marcial nos territórios conquistados pela Rússia e a Ucrânia, já a lei marcial, isto implica o quê? Implica que neste momento o governo russo pode convocar cidadãos que são russos, na ótica da Rússia, mas que são, na verdade, ou pelo menos até há bem pouco tempo eram ucranianos, pronto, depois é um tema debatível, não é? Mas a nível prático já há a possibilidade de convocar pela lei marcial qualquer cidadão daqueles territórios para participar na guerra. E pronto, até te queria deixar aqui num tom também de desafio, como é que tu também abordas e qual é que é a tua visão sobre este assunto, como é que vai a Rússia proceder nesta situação? Vai dar armas a cidadãos que eram ucranianos até há bem pouco tempo e que se calhar no seu íntimo ainda se sentem ucranianos? Ou será que na realidade estes cidadãos já se sentem mesmo russos, já interagem como russos e estão dispostos a lutar por aqueles territórios do lado da Rússia?
É uma pergunta que eu realmente tenho. Uhum. Só mais uma nota sobre este tema da Rússia. A Rússia estreou há poucos dias, ou há uma semana talvez, aqueles drones enviados pelo Irão, portanto, aquelas armas de grande poderio enviadas pelo Irão, drones muito mais baratos do que os mísseis que a Rússia estava a usar. A Rússia tem 50 mil destes, penso eu, não tenho a certeza, mas tem uma quantidade relativamente grande destes drones, e são drones que destroem muito facilmente todo o tipo de infraestruturas. Portanto, é uma ferramenta bastante poderosa que a Rússia teve acesso. Muito bem, tu percorreste aí uma panóplia de pontos e eu alguns quero comentar, outros quero comentar porque tu os puxaste e eu quero acrescentar alguma coisa, e outros já tinha a intenção de comentar. Se calhar começo onde tu deixaste, não é? Começo pela parte militar da situação na Rússia. Ora bem, aquilo que está a acontecer neste momento, ao longo de toda a frente, pode ser classificado como uma relativa acalmia em termos de movimentos da frente, e que isto não se confunda com uma frente pacífica onde não há tiros, onde há pouco barulho. Não. Os combates são intensos em toda a frente, os bombardeamentos são intensos em toda a frente, os ataques da Rússia pelas forças de mísseis e as forças de drones diminuíram um pouco a sua intensidade, mas têm um objetivo que me parece claro. A questão do ataque à infraestrutura elétrica tem aqui um objetivo político que me parece muito claro. E isso é... Não nos podemos esquecer que a Ucrânia é um vasto território com enormes riquezas e que consta que tem uma produção excedente de eletricidade em cerca de 50%. Portanto, é um fornecedor natural de eletricidade, por exemplo, a países como a Polónia. Sendo que, até antes desta vaga de ataques da Rússia, a Ucrânia já se estava a predispor para fornecer energia elétrica a outros países da União Europeia. Portanto, isto parece-me que entra aqui na linha do jogo da energia e da economia como arma do campo de batalha. Pronto, isto é um ponto. A nível de movimentações na frente, como disse, não há muitas. Temos relatos muito recentes, mas ainda pouco esclarecedores, que existe uma contraofensiva a norte da frente, na zona de Kharkov. Contra-ataques esses feitos por forças russas e que já terão tomado algumas localidades. Não numa tentativa de fazerem uma reconquista daquele território tomado pelos ucranianos recentemente, mas será uma tentativa de estabelecer uma frente mais favorável para uma preparação para futuros ataques. Mas eu quero chamar a atenção para a zona da frente, que neste momento me parece a zona mais importante e que tem sido falada nos últimos tempos até na nossa comunicação social, que é a frente sul, na zona de Kherson, ou Kherson, como quiserem dizer, onde a Rússia decidiu evacuar os civis da cidade de Kherson. Isto joga aqui, temos que pensar aqui em duas questões distintas. Primeiro, porque é que a Rússia está a fazer? Existem N teorias. E depois, a par deste acontecimento, está a acontecer outro, que é também uma disputa de palavras entre a Rússia e a Ucrânia, que é um pouco mais a norte, a montante de Kherson, ao longo do rio Dnieper, que é a barragem de Nova Kakhovka, ou Novaya Kakhovka, como quiserem chamar. Essa barragem, existem acusações de ambas as partes de quererem destruir essa infraestrutura, e aqui nascem uma data de teorias. Os últimos eventos militares que aconteceram na zona de Kherson foram ofensivas repetidas com mais ou menos intensidade por parte dos ucranianos à frente russa. A última que produziu alguns avanços significativos foi ao longo do rio Dnieper, mas é de salientar que as forças russas, todo o território que cederam-no voluntariamente e nunca tiveram a estratégia de lutar até o último homem. Portanto, a estratégia é essa que observamos sempre e continuamos a observar do lado ucraniano, que cada vez que há uma zona de tensão, como há, por exemplo, em Bakhmut, ou Artyomovsk, como lhe queira chamar também, onde os ucranianos, aquilo é uma zona que já está em perigo de cair,
há algum tempo e os ucranianos continuam a alimentar com tropa permanentemente e fazer fim-capé até ao último homem. Mas voltando à Zona Sul, as teorias. Há quem diga que, claro que isto, cada vez que a Rússia retira, é uma festa nos meios de comunicação social ocidentais e que celebram grandes vitórias e pronto, há sempre as vitórias mediáticas, sabemos que também são importantes e fazem parte desta guerra. Mas porquê os russos estarem a evacuar Kherson? Os russos alegam que é para proteger os civis de ataques que se adivinham mais intensos por parte da artilharia ucraniana. Numa preparação para uma grande ofensiva que tem estado a ser anunciada, mas que ainda não arrancou naquele setor de frente. São identificadas grandes concentrações de tropas ucranianas naquela zona. É uma zona especialmente difícil para a Ucrânia avançar, porque é uma zona de campos abertos, planos, baixos. Portanto, já a anterior grande ofensiva que a Ucrânia protagonizou há umas semanas causou grande mortandade e grandes perdas humanas e materiais do lado ucraniano, porque estamos a imaginar aquelas tropas a atravessarem, e eu diria, aqui entre aspas, à moda antiga, os campos. Portanto, aquilo que se observavam, que podemos ver em muitos vídeos, era colunas de infantaria abrigadas atrás de blindados a avançarem por campo aberto, como podes ver isto, na eventualidade de fogo de artilharia, estarem debaixo de fogo de artilharia, e são facilmente detectáveis. Isto causa grande mortandade. E, portanto, essa ofensiva não produziu. A Ucrânia prepara-se para uma nova, tudo indica, pelo menos a concentração de tropas assim indica, e então há também teorias de que os russos, para jogarem pelo seguro, evitarem um grande desastre que envolveria muitas mortes de civis, e, portanto, no fundo, para lhes permitir uma maior manobrabilidade militar naquela zona, estariam a evacuar os civis por isso. Mas eu falei da barragem, e há aqui esse setor. Portanto, há agora as acusações de que ambas as partes querem destruir a barragem de Novaya Kakhovka. Se aquela barragem for destruída, imediatamente grandes áreas da cidade de Kherson e os campos a norte de Kherson, sobretudo, ficarão alagados. E aqui nasce a teoria de que seriam os russos que quereriam destruir a barragem para ou evitar uma ofensiva ucraniana, ou, na eventualidade de uma ofensiva, assim numa ótica muito medieval da coisa, inundarem a tropa ucraniana com a água do rio Dnipro. Portanto, fazendo deles depois alvos muito vulneráveis e fáceis para a aviação e para a artilharia. A verdade é que há já algum tempo que os ucranianos, já há meses, que os ucranianos tentam e fazem fogo com mísseis, sistemas HIMARS fornecidos por os norte-americanos àquela barragem. Aquela barragem é uma das pontes que é usada para apoio logístico às tropas que estão na margem norte do rio Dnipro, às tropas russas. E, portanto, os ucranianos, antes até das primeiras ofensivas, já tentaram sempre destruir tudo o que era ponte que pudesse ser utilizada pelos russos para abastecer o contingente militar daquele lado, para depois poder lançar as suas ofensivas, causando grandes dificuldades de abastecimento às tropas da Rússia. Portanto, isto é... aqui é outra teoria, lá está. Poderão ser os ucranianos que querem destruir, impedindo assim, aumentando o caudal do rio brutalmente, impedindo assim os russos de atravessarem tropas para o outro lado, para abastecer aquilo que se chama uma testa de ponte. E eu agora aqui deixo um bocado à consideração. É preciso esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu achei de bom tom a Rússia evacuar os civis, porque de facto a cidade de Kherson está demasiado perto da linha da frente. A questão da envolvência do rio e a iminência de um desastre na barragem poderia causar ali uma calamidade e uma catástrofe humanitária, e portanto achei que foi de bom tom. Querem combater, combatam, mas deixem os civis em segurança, diria eu. Bom, isto... Aí deixa-me só dar uma nota. Que, pronto, basicamente até agora, eu acho, ou na minha opinião, não houve ainda nada, não houve ainda ataque nenhum. Não, agora ainda zona. Não. Prepara-se, espera-se.
Mas só por um motivo, não é? Que é o motivo de estar ainda a passar civis. Publicamente isso seria uma coisa muito mal vista, não é? É outra, eu diria que também é especulação, não é? Da nossa parte, não é? Temos de admitir. É outra Sim. hipótese, não é? É outra hipótese. É outra hipótese. Mas, Porque eu digo-te que é outra hipótese porquê? E até menos plausível. Porque a Ucrânia não se inibe de bombardear qualquer componente civil da linha da frente, como é, por exemplo, o centro da cidade de Donetsk, que está próximo da linha da frente e que sofre bombardeamentos diários. Isto até é testemunhado por um jornalista português que regressou recentemente, o Bruno Amaral de Carvalho. Eu recomendo vivamente a quem nos possa ver e ouvir para ver a entrevista com o jornalista Bruno Amaral de Carvalho à CNN. Foi de facto uma entrevista bem conduzida. E parece-me que é uma peça de jornalismo genuíno, que é uma coisa rara de ver hoje em dia. Portanto, não toma nenhum partido, não toma, é uma observação crua e pura do território. Ele teve 6 meses no Donbass e eu aconselho vivamente a ver essa entrevista do Bruno Amaral de Carvalho. Não vou, obviamente não temos aqui tempo para esmiuçar tudo aquilo que ele diz. Mas o que ele diz, ele dá conta, ele testemunha in loco os bombardeamentos ucranianos às cidades separatistas ou da Nova Rússia. Enfim, como lhe queiram chamar, não quero aqui assumir nada, nem tomar, muito menos tomar um partido. Mas, portanto, não me parece que fosse esse o caso, porque os bombardeamentos civis, e isto, atenção, não estou a ilibar a Rússia de atingir alvos civis e de causar baixas civis. Não estou nada disso. Eu penso que isto é uma componente da guerra, e se formos ver outras guerras que têm acontecido, quer dizer, então quando ouvimos este tipo de críticas por lado do Ocidente, é de uma hipocrisia profunda. Quer dizer, onde é que estavam os cuidados com os civis quando bombardearam a Jugoslávia, quando bombardearam Bagdade, quer dizer, uma cidade que foi completamente arrasada, sem discriminação, e outras. Isto não tem, nunca vi esse cuidado por parte das forças da NATO, por exemplo, quando vão invadir e bombardear, e portanto parece-me um bocado de hipocrisia bater muito nessa tecla, pelo menos colocar a tónica aí. Pronto. Dizer isso. Agora, pegando na tua questão, fizeste-me uma questão mais do âmbito político, que é como é que aquelas pessoas se sentiriam, ou o que é que eu achava da Rússia recrutar, uma vez que foi declarada a lei marcial, como tu disseste, e passarem a poder recrutar aquelas pessoas que antes eram ucranianas e agora são russas. Bom, eu diria que no estado das coisas, muita daquela população que ali está, a esmagadora maioria já é pró-russa. Aqueles que são pró-ucranianos, a maioria já tiveram a oportunidade de mudar de lado. Muitos, antes de a Rússia anexar aqueles territórios, muitos já tinham passaporte russo. Já tinha havido uma campanha de distribuição de passaportes russos naquela região. E, por outro lado, não seria a primeira vez que isso acontece, uma vez que quem tem até agora suportado a conta humana das baixas humanas na guerra do lado russo têm sido ex-ucranianos. Portanto, falo de repúblicas de Lugansk e de Donetsk, que têm contribuído enormemente para o esforço de guerra. Às vezes, relata Bruno Amaral de Carvalho, às vezes já revelando algum cansaço, alguma fadiga por falta de rotatividade, por passarem longos períodos na frente de combate. E portanto diria que isso mais uma vez não seria nada de novo. Eu não sei quais são os detalhes do processo de recrutamento, mas também acredito que não fossem propriamente coagidos 24 horas por dia para o fazerem, mas claro, não estou lá, não consigo afirmar, teria que reunir mais informação. Obviamente que quando existem mobilizações à séria, tal como houve na Ucrânia, quer queiram, quer não queiram, têm que ir. Isto aconteceu desde o início e tem acontecido assim em muitas guerras. Bom, passando da Ucrânia, esqueci-me de desligar a bomba d'água, é sempre uma coisa boa. Ainda relativamente à questão geopolítica, mas agora saindo um pouco cá por fora, eu acho que a atuação ocidental continua deplorável, porque
Dá-me só um segundo, eu tenho mesmo que desligar a bomba. Ela agora está. Ora bem, como eu ia dizendo, porque aquilo que se quer é uma paz negociada. Eu sou partidário da paz negociada. Há que depois quem diga, muito indignado, então vamos permitir isto ou vamos permitir aquilo. Pois é, meus amigos, mas se querem muito não permitir perdas de algum lado, terão que juntar-se ao conflito, epá, porque ficar de cá, alimentar constantemente, porque aquilo que o Ocidente está a fazer é a alimentar esta guerra com armas e carne ucraniana. E portanto isto não me parece que sirva de todo os interesses do povo ucraniano. Estão-se a abrir feridas enormes naquele território, feridas que perdurarão por gerações. Está-se a criar uma cisão que eu diria já é antinatura. Enfim, sempre houve ali divisões e algumas rivalidades, mas na verdade aquilo é um combate, muitas das vezes um combate entre irmãos, que está a ser acirrado por o Ocidente, que recusa qualquer tipo de negociação, enquanto acusa a Rússia de fazer o mesmo. No entanto, Maria Zaharova já veio a público dizer que quando a Rússia foi acusada de negociar em má fé, ela perguntou-lhe, mas qual negociação? Não é? Foi assim, não sei que negociação é que estão a acusar, qual é a negociação que está em curso, então vocês recusam qualquer negociação, isso é assumido publicamente por o Zelensky. E há aqui mais um passo, quero só dar aqui mais uma nota, para não estender muito, que é mais um passo para a escalada, que é agora os Estados Unidos num misto de manobra belicista com um bocado de propaganda à maneira americana, movem a histórica divisão aerotransportada, a 101ª aerotransportada, que é a famosa 101st Airborne Division, que protagonizou combates famosos na Normandia e na Batalha das Ardenas. E, entretanto, depois combateu noutras guerras um pouco mais inglórias, como o Vietnã. Mas, então, foi colocado um efetivo de quase 5 mil homens na Roménia para treinar, não é? Para fazer... e existe depois o seu comandante, estamos prontos para intervir se for preciso na Ucrânia. Quer dizer, isto é um estado de preparação para a guerra que é relativamente assustador, esta forma de pensar e esta forma de estar. Isto manifesta claramente que não há aqui uma intenção de chegar ali a um acordo de paz. Enfim. Há aqui uma questão que é o Estado ucraniano, pela voz do seu líder Zelensky, vem pedir que se condene a Rússia, que se atribui à Rússia aquele conceito de Estado terrorista, não é? Que se condena a Rússia como um Estado terrorista. E eu gostava de passar um pequeno vídeo, um curto vídeo, de um partido que é o partido Independence for Change da Irlanda, que tem assento parlamentar no Parlamento Europeu. E eu agora não me lembro do nome total da deputada, sei que ela é qualquer coisa Daly. Mas eu vou passar... Claire Daly é o nome dela. Claire Daly. Um pequeno vídeo relativamente a essa questão. O vídeo está em inglês, peço desculpa por isso. Relativamente a essa questão de se chamar à Rússia um Estado patrocinador de terrorismo. Então, cá vai. Vamos lá ver se eu não faço aqui a asneira. State sponsor of terrorism is a term of US law. It doesn't exist in EU law. But a Zelensky advisor called for it in the Parliament magazine, and here we are again reporting for duty. And all it will do is make peace harder to achieve. Exactly, of course, what the extremists want. No peace, no off-ramps, all bridges burning, and Ukraine a permanent abattoir in a suicidal holy crusade against Russia. So, if you want to start naming state sponsors of terrorism, let's do it. European sponsorship of Israeli terrorism in Palestine, Western sponsorship of Saudi terror in Yemen, ISIS, the product of French, American, British, Turkish and Gulf sponsorship in Syria and Iraq.
Decades of right-wing US-backed terrorism against the Cuban Revolution, the Contras in Nicaragua, death squads in Guatemala, in El Salvador. Remember Vietnam, Laos, Cambodia, horror after horror, terror after terror. There's nothing constructive about the pot calling the kettle black. Would you ever cop on, start championing peace and end the war, which is patently in the interests of EU, Ukraine? E portanto, eu não sei se tiveste a oportunidade de ver desse lado. Eu sei que tu não vês porque eu estou a passar aqui no... Não tive, porque eu tenho sempre aqui também o Facebook, mesmo sem som aberto. Deixa lá ver se eu agora te recupero. Entretanto, aqui. Deixa eu ver se já está. Ainda está. Ok, já cá estás. Okay. Já cá estás. Pronto, ela faz ali uma série de argumentos, mas esta é a verdade. E se queremos analisar as coisas, e eu acho que até o objetivo de nós fazermos este programa podemos analisar a história por uma perspectiva propagandística, dizer nós somos os bons e eles são os maus. Ou podemos de facto analisar passa a redundância, de facto analisar os factos e perceber que não há aqui santinhos, e estar a querer santificar uns para demonizar outros diria eu, uma perspectiva de debate infantil. Para não dizer nomes mais feios. Sim, eu concordo. Sim, e acaba, nós já falámos disto no passado, não é? Uhum. Estes temas internacionais são muito complexos porque põem em jogo várias posições que por vezes são contraditórias. Quem apoia Israel muitas vezes acaba por estar contra os Estados Unidos, mas depois quem está contra os Estados Unidos teoricamente devia estar a favor da Palestina. Ou seja, há aqui um conjunto de discrepâncias que vão ocorrendo e que têm muito a ver com o facto de não haver uma linha concreta internacional que una um conjunto de ideais. Talvez possa ter acontecido isso na altura mais forte do comunismo, em que se defendia aguerridamente todas as nações comunistas, quase como se fosse uma. Uhum. Mas não vejo isso muito a acontecer hoje em dia. Não há, pelo menos na minha visão, uma linha que para o senso, para o comum mortal, seja óbvia. Uhum. Claro que depois há agendas, não é? E agendas que às vezes unem certas potências e outras vezes as contrapõem. Mas não há, na minha opinião, assim, uma agenda tão linear quanto que seja compreensível e que não gere hipocrisias eventualmente. Uhum. Quero continuar só, e para a gente, temos que estar aí a terminar o nosso tempo dedicado à parte internacional, portanto quero falar também do Reino Unido e das políticas da Liz Truss. É engraçado, tu referiste logo aí um ponto que eu achei muito interessante, que é políticas muito liberais, mas que nem todos os liberais gostam. Eu achei isso, de facto são políticas muito liberais e nem todos os liberais gostam, e vimos isso pela reação dos mercados logo. O mercado da dívida automaticamente entrou em pânico, vou utilizar esta expressão assim, não entrou em pânico, mas deixou cair o seu martelo. Eu a minha posição, eu acho isto abjeto, este sistema em que os mercados se comportam desta maneira e tornam os Estados reféns, mas não é isso que vamos discutir hoje. Mas de qualquer das formas foi o que aconteceu lá. E no entanto, o que é que Liz Truss queria fazer de forma simples? Com o seu famoso mini-budget, não é? Aquilo deram-lhe assim este nome, o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, foi quem produziu quem é atribuída a autoria deste mini-budget e que causou o pânico. Mas o que este mini-budget fazia, no fundo, era duas coisas. Por um lado, aumentar brutalmente a dívida pública do Reino Unido. E por outro lado, se não fizesse isso, seria obrigado, e de qualquer das formas seria obrigado a causar uma enorme austeridade e uma data de cortes nos serviços essenciais do Estado. Há que chamar a atenção aqui para uma coisa. Quando se fala em cortes, tax cuts, em alívio fiscal, portanto cortes nos impostos, no fundo baixa de impostos, estamos sempre a falar aqui de baixa de impostos para grandes empresas. Inicialmente
o teto para o imposto para as grandes empresas iria aos 25%, mas depois acabou por ficar nos 19%. A política de teto no custo da energia das famílias era para durar 2 anos inicialmente, depois, como aquilo deu muito barulho, recuaram para 6 meses. Mas o que é certo é que todas essas despesas e todas essas medidas que iriam acontecer iriam ser à custa do trabalho, à custa sacrificando a economia. Por outro lado, tens o banco inglês a fazer o quê? A subir as taxas de juros, a tornar o preço do dinheiro muito mais alto e, portanto, a tornar a vida das famílias que estão endividadas, sobretudo, muito mais difícil. Portanto, aquilo que aconteceu ali é, na minha ótica, já estás numa crise. A crise não começou com a Liz Truss. A crise já vinha do Boris Johnson. Já estás com uma... e depois, por outro lado, com toda esta previsão de recessão no Reino Unido, ou de crescimento muito parco, pelo menos, tinhas aquela posição de que ela parecia que era mais ministra da Ucrânia do que do próprio Reino Unido. Que era we stand with Ukraine no matter what. To the last Ukrainian. Até ao último ucraniano. Bom, o que é que há para reter aqui? E isto é agora a minha visão esquerdista da coisa. Que é, mais uma vez, não se pretendia ir buscar dinheiro ao capital existente. Isto era a receita para mais inflação, mais austeridade, a estagflação, no fundo, e a contração da economia na mesma. Porque quando a crise é real e nós estarmos a querer resolver isto apenas com manobras financeiras, só me parece que possa ter um resultado desastroso. Até porque um dos setores onde não se propunha a fazer cortes, quer dizer, propunha-se a fazer cortes numa série de serviços essenciais do Estado, mas no que toca à defesa, propunha o aumento da despesa. Quer dizer, isto parece-me, contra mim, uma asneira. E esta crítica, atenção que esta crítica não é só feita por oposição, esta crítica é feita pelo o IFS, que é o Institute for Fiscal Studies do Reino Unido. Pronto. Eu não sei... Eu nunca me pareceu que a Liz Truss fosse uma candidata bem preparada para assumir o cargo. As bandeiras que mais levantou e as posições que mais vincou eram posições que me parecia de total subserviência a alguém ou a alguma coisa. Quando ela diz que, quando lhe perguntam se estaria, se avançaria num cenário de guerra total e ela disse que sim, quer dizer, aquilo não é de uma pessoa que... Parece que é uma pessoa que está a tentar agradar alguém com uma opinião e não uma pessoa que esteja a tomar as suas atitudes com base na realidade. Bom, outra das políticas que ela tinha era aliviar... Esta aqui, então, acho um bocado mais absurda. Era aliviar as taxas das contas domésticas sobre a eletricidade verde, os Green Levies, e queria relançar o licenciamento de explorações de fracking, quer dizer, para resolver a questão da crise energética. Pronto. E isto leva-me então ao ponto final, que é manobras financeiras para cobrir para cobrir problemas que são reais, ou seja, é o problema da escassez energética, é o problema da escassez de alimentos, que faz contrair toda a economia. E, portanto, se vamos tentar compensar com dinheiro ou cortar ou poupar nos mais pobres, vamos sempre causar uma catástrofe. Se compensamos com dinheiro, causamos a inflação dispara e corre o risco de ficar fora de controle. Se queremos taxar o trabalho e queremos fazer cortes de austeridade nas instituições públicas, sabemos quem é que sofre. E, mais uma vez, quem não é atacado aqui são as grandes fortunas, são as grandes mais-valias, por exemplo, das companhias petrolíferas. Isto parece que são endeusadas, não podem ser atacadas, mas o que é certo é que seria racional, se tens ali um monte de lenha ao canto da tua casa, ires lá buscar um bocado de lenha, em vez de continuares a tirar de um sítio onde já tens só 2 ou 3 tarocos.
Bom, isto relativamente ao Reino Unido. Mais das questões internacionais. Queria só acrescentar aqui Força, um força, acrescenta. Sim, sim. ponto, que é a minha visão, se calhar um bocado ainda juvenil, relativamente à política e um bocado aos sistemas ideológicos, é que é muito complicado colocar uma planilha, um determinado conjunto de métricas que funcionam num determinado local e tentar escalar isso para todos os países, para todos os mercados, para todos os sistemas. É muito difícil escalar aquilo que é a forma de governar um país. Ou seja, aquilo que eu quero dizer em termos práticos é não há uma receita que funcione para tudo. E é por isso que eu faço algumas críticas, e faço críticas ao liberalismo, também ao comunismo e a todo o tipo de ideologias que acreditam que, usando uma determinada ferramenta, um determinado planograma, se vai conseguir controlar qualquer país. Porque isso não funciona. Os países têm histórias, têm rituais profundos, têm uma identidade completamente distinta e que não lhes permite. Até pode resultar durante uns tempos, até pode resultar durante uns anos, mas eventualmente dá problemas. Isto é algo que foi visto tanto no Chile, do lado do liberalismo, como como em muitos, como na Venezuela, do lado do comunismo, e como em tantos outros países. É por isso que eu defendo uma política com base no realismo, não é? Porque a realidade é sempre superior à ideia, e tentarmos constantemente sobrepor a ideia à realidade dá chatice. Até porque muitas vezes aquilo que acontece é que depois temos de tentar adaptar a realidade para que a nossa ideia, os nossos ideais funcionem. Isso acontece muito com determinadas políticas que nós tentamos, que determinados partidos por esse mundo fora tentam impor nos seus países, e quando não resultam, tentam de uma forma já um bocadinho mais agressiva, vá lá. Por isso, lá está, eu só queria deixar aqui a nota de que não concordo com a ideia de que, ok, se fizermos A, B, C e D, vai acontecer em todo o lado. Seja aqui, seja na China, seja na Índia, seja em Inglaterra. Isso não acontece. A questão é que era falaciosa a forma como a Liz Truss estava a tentar aliviar as famílias. Não é? Foi sempre esse, não se preocupem, vem a inflação e as contas de energia vão subir, mas não se preocupem que nós agora colocamos aqui um teto. Mas isso iria causar outros problemas. Podia empurrar o problema com a barriga durante um curto período, mas isso era à custa de um endividamento brutal. Claro que os credores dos bonds estatais não gostaram e reagiram mal. Pronto, mas isso já são aquelas coisas, aqueles mecanismos do capitalismo financeiro aos quais eu sou um bocado averso. Mas se calhar pegava nesta coisa que tu disseste, e muito bem, que é adaptar a política à realidade e não à ideia. Eu concordo inteiramente contigo, porque eu acho que, independentemente do Partido Comunista, portanto, e conheço também os exemplos onde o comunismo tentou ser implementado, e qualquer análise mais realista poderá tirar bom partido dessas experiências, e portanto, exortava-te a falar no quê? Nesse tipo de políticas aplicadas, por exemplo, ao nosso país, porque eu sei que tu tens em mãos um relatório que saiu recentemente e que tira conclusões interessantes, por exemplo, naquilo que é a aplicação de políticas sociais, que são, que, como tu sabes, demonizadas por alguns setores do espectro político. Claro. Sim, a nível prático, aquilo que falas é do relatório que fala sobre a pobreza do Observatório Mundial, que no fundo retrata um cenário bastante negro em Portugal. E para pôr isto em papel, em números, a nível prático, há em Portugal cerca de 1,9 milhões de pessoas a viver na pobreza, isto incluindo crianças, não estou a falar de eleitores. E se não houvesse apoios sociais, havia cerca de 4,8 ou 4,7 milhões. Os valores andam por aqui. Quase metade da população. Quase metade da população. Portugal é um país pobre, é um país pobre. Nós somos um país muito pobre. Um país onde as pessoas dependem destes apoios sociais para viver. Isto não é bom.
não é nada bom. E aquilo que me mostra é que realmente falta a Portugal, falta imensa coisa. Já falámos aqui, um sentido de estratégia, um sentido de identidade, um sentido de conhecer a própria história, de conhecer os próprios caminhos que tem de percorrer e conhecer até os seus próprios objetivos estratégicos. Mas aquilo que acontece é que neste momento estamos de tal forma perdidos que há mesmo pobreza séria em Portugal. Quando falas aí dos apoios que são demonizados, é verdade, há muitos apoios como o rendimento de inserção social, o RSI, rendimento social de inserção, que são criticados nomeadamente pelo Chega hoje em dia por serem atribuídos à população que, pronto, segundo o Chega, que não merece ter esse rendimento, nomeadamente a população cigana. Do que percebi, os dados deste rendimento social de inserção, cerca de 20% ou 30%, uma grande fatia deste rendimento vai para crianças carenciadas, ou seja, quando se fala do RSI tem de se perceber que abrange um conjunto muito maior do que propriamente só aquela fatia que muitas vezes é a que vem à baila nestas conversas. E por isso, pronto, a nível prático, acho que não há, neste momento em Portugal, uma política que favoreça a redução da pobreza. Aquilo que vemos é um conjunto de políticas que só vêm tornando o país cada vez mais pobre. Quando os partidos, classicamente chamados de liberais, promovem descidas do IRC, descidas dos impostos no geral, e que são atacados por outros partidos porque dizem estarem a defender o povo, e que estas diminuições do IRC ou de outro tipo de impostos só vai beneficiar os grandes empresários. Eu discordo. Eu acho que... É o nosso ponto de discórdia. Sim, mas fores a ver, como é que o valor do IRC atual em Portugal beneficia os portugueses? Não beneficia. A nível prático, nós temos metade quase da população em pobreza se não fossem os apoios sociais. Ou seja, aquilo que isto me mostra é que o caminho, se calhar, não é baixar o IRC, se calhar o caminho é outro. Se calhar o caminho é procurar soluções integradas que promovam a redução de impostos para empresas, mas que ao mesmo tempo também promovam o consumo e que também promovam um estilo de vida apropriado para as pessoas. Talvez regular um mercado de forma a que empresas que diminuem o IRC, nas empresas em que se diminui o IRC, haja um tipo de apoio à contratação. Ou seja, há aqui muitas coisas a fazer para promover... Isso foi anunciado. Por acaso, isso foi anunciado. Por acaso não sabia, mas ou seja, acho que é importante haver aqui uma ligação entre a diminuição de impostos e o crescimento do país. Quando se fala em crescimento do país, não é olhar de forma macro, é mesmo tentar perceber se há mais pobreza ou menos pobreza. Uma coisa que eu também acho que é importante, que é o seguinte, nós falamos sempre do salário mínimo. Salário mínimo, pronto, é muito importante. Não sei até que ponto é que não podia haver uma métrica nova nos países ocidentais, e não só, mas pelo menos em Portugal, que fosse o salário médio mínimo. Ou seja, haver uma espécie... Percebes? Ou seja, haver uma espécie de política que dissesse assim, olha, há um salário mínimo e depois há um salário médio que nós, enquanto nação, temos de atingir. E se não atingirmos este salário médio, falhamos redondamente. E a melhor forma de promover isto seria muito provavelmente fazer uma espécie de pressing ou de pressão, vá lá, para não ter o conceito pode ser mal interpretado, mas fazer uma espécie de promoção deste salário médio mínimo junto das empresas e das entidades privadas. Porque só vão conseguir captar mais talento se tiverem ofertas também mais de maior valor. Claro que isto depois, lá está, entramos numa esfera privada que não depende do Estado. O Estado não tem nada que dizer às empresas qual é que é o salário médio da empresa. Mas acho que, enquanto nação, temos de caminhar para um cenário em que o salário médio mínimo existe. E não pode ter uma diferença tão pequena para o salário mínimo, porque senão só vamos, como já disse noutros programas, promover uma pessoa que pode ter o salário mínimo. Quando o salário mínimo é quase igual ao médio, para que é que se vai esforçar para ter mais quando a diferença é tão pequena? Eu percebo essa lógica e acho que corremos o risco de perder muito talento para fora de Portugal se continuarmos assim.
Ah, sim, relativamente às questões dos rendimentos, dos apoios sociais e as questões salariais, tu já conheces a minha opinião, eu já tenho expressado aqui várias vezes. A vida das pessoas e a economia do país melhora-se pela melhoria dos salários. Obviamente que a questão da produtividade é importante. Não se pode negar, não se pode simplesmente atirar dinheiro para uma coisa que depois não produza nada. Mas a realidade não diz isso. A realidade diz que a produtividade tem subido nos países ocidentais exponencialmente, muito fruto daquilo que é a aplicação de meios tecnológicos. Não é? Da mesma forma que subiu quando se mecanizou a agricultura, que em vez de teres uma frente de 200 homens a ceifar um campo, 200 homens e mulheres a ceifar um campo, passaste a ter uma máquina, não é? A fazer 10 vezes, se for preciso, mais aquele trabalho, ou 100 vezes mais aquele trabalho. Isso também chegou portanto, à indústria e aos outros setores todos, e até à hotelaria. Portanto, tu agora consegues, em termos de recursos humanos, minimizar em quase todos os serviços. E, portanto, não me parece que seja por aí. Eu acho é que o aumento dessa produtividade foi canalizado, mais uma vez, por falta de regulação das condições laborais, por falta de regulação do funcionamento do mercado laboral e das empresas. A tal tendência liberal da economia que tem havido, que vai para a desregulação, faz com que o produto os frutos desse trabalho sejam cada vez mais mal distribuídos. Portanto, as grandes empresas que faturam cada vez mais e os trabalhadores vão perdendo poder de compra. Pronto. Eu Assim, por acaso, quero intervir aqui neste tópico só porque eu concordo que é preciso, nomeadamente em setores como o da energia ou do retalho, pode ser interessante que se faça uma espécie de, isto especificamente pela inflação, uma espécie de tentativa de cativar alguns lucros destes grandes grupos, como já se faz em quase todos os países da União Europeia, especialmente no setor energético, no retalho, com tanta certeza. E era importante que isso acontecesse para... Pronto, até a própria Presidente da Comissão Europeia veio referir agora que era importante taxar as grandes empresas energéticas para tentar fazer face à inflação energética que existe no momento. E esse pode ser um caminho, mas esse caminho até pode funcionar agora para combater a inflação, mas não vai funcionar enquanto estratégia nacional. Isso não vai, não é por aí. O caminho não é pegar em monopólios e taxá-los ainda mais, porque isso não, a longo prazo isso tem um fim, e o fim é cada vez menos gente a entrar nesses monopólios, cada vez a ficarem mais monopólios, com lucros mais controlados, ok, mas a procurarem formas alternativas de aumentar os lucros. Mas repara, eu nem estava a falar de taxação, eu estava a falar de salários. Porque, e vou dar exemplos assim muito concretos, temos atualmente pessoas que, independentemente da formação, trabalham, por exemplo, no setor da energia em Portugal, independentemente da formação, ou que têm ainda formação equivalente ao 9º ano ou ao 12º, já tirado nas novas oportunidades, oferem salários que chegam a ser mais do dobro do que pessoas com muito mais formação que entraram recentemente para o setor. Portanto, aqui não estamos a falar de se poder ou não pagar mais, não é? A questão ali existe uma grande geração de riqueza, portanto, uma grande produtividade, uma grande geração de mais-valia, que só tem que ser distribuída. Mas porque é que ela passou a ser, de repente, distribuída de forma diferente? Vou-te lembrar, por exemplo, a passagem da Troika por cá, que eu já não me lembro qual dos senhores é que disse, mas pronto, aquela comitiva que cá andava da Troika disse: em Portugal, no setor da eletricidade, ganha-se demais. Ora, o setor da eletricidade nunca foi um setor que desse prejuízo, antes pelo contrário. Não é? E o que faz, ao teres os salários, ao teres as pessoas a beneficiarem da riqueza que essas empresas gerem, com o trabalho delas, obviamente, é que depois essas pessoas têm condições para adquirir casas, para adquirir carros, para ter os seus filhos onde quiserem e entenderem, a consumir mais, obviamente, e, portanto, a distribuir essa riqueza por toda a economia. Pelo menos é assim que eu vejo a coisa. Isto pode ser, claro que isto é sempre... Nós recorrentemente tocamos neste tópico.
E eu recorrentemente falo nesta coisa dos salários. Mas eu não consigo ver isto de outra forma, quer dizer, não. Sim, é verdade. É um tema muito complexo. Na realidade, é um tema muito complexo e não temos propriamente. Não acho que haja uma solução assim tão clara para o problema que enfrentamos. Agora, o problema de base é que Portugal não tem uma estratégia. E não tem. E muitas vezes, eu até te digo, nós criticamos aqui muito. Pronto, eu critico pessoalmente muito a falta de estratégia aqui no Conselho de Odmira, por exemplo. Mas Não, a realidade é que criticamos, podes falar no plural. podes dizer criticamos. Não, mas eu estou a dizer critico porque não quero que as pessoas às vezes achem, porque neste programa criticamos. Não, criticamos enquanto membros da Assembleia Municipal e tudo isso. Se calhar se tivéssemos cá um membro do Partido Socialista, como já tivemos, até o nosso primeiro programa foi com o Nuno, e ele provavelmente não vai criticar, portanto não é o programa que critica, somos nós individualmente, não é? Mas ou seja, o que eu estava a dizer é, não, eu critico e nós criticamos o Executivo Municipal por não ter, às vezes, respostas e estratégia a longo prazo para o Conselho. Mas como é que um Executivo, como é que uma Câmara também consegue fazer quando o próprio Governo, quando o próprio Estado anda à deriva? E até introduz aqui um tema novo à discussão de hoje, que é um tema bem velho, mas que é o tema da TAP. A TAP é provavelmente o ativo português que mais volta já deu dentro daquela sede do Partido Socialista. Porque ele já, em 2015, quando criticavam o governo na altura do PSD-CDS, da PAF, criticavam a privatização da TAP, dizendo que era um erro gravíssimo, que Portugal perdia um ativo essencial na sua independência, especialmente porque perdia, na verdade, a capacidade de trazer os portugueses e de levar os portugueses aí espalhados pelo mundo, e que perdia um grande ativo nacional. Eu até concordo com esta abordagem, atenção, é muito por esta linha que eu até concordo com algumas ideias dessa linha do PS, porque realmente faz-me sentido que cada país tenha a sua própria transportadora aérea e que seja uma transportadora aérea totalmente nacional e que consiga promover os interesses nacionais. Isto é fundamental. O que é completamente diferente de promover esta mesma transportadora aérea nacional que está constantemente a tirar a autonomia nacional por consumir todos os recursos financeiros do Estado. É incompatível termos naquele momento e neste momento uma TAP nacionalizada. É incompatível. E então o que é que o PS da altura fez quando tomou posse, na altura com a geringonça? Fez o retrocesso do processo de privatização. Nacionalizou a TAP de novo. Isso foi um negócio ruinoso. Portugal perdeu muitos milhares de milhões nesse negócio, nem que seja por todas as perdas associadas a longo prazo. E hoje em dia, passados 7 anos, volta atrás na decisão, sem que haja qualquer tipo de alteração que justifique essa mudança de planeamento. E a justificação básica que dão agora é houve uma pandemia. Isto é surreal. Mostra claramente uma falta de estratégia, uma falta até de seguimento da sua própria ideologia. Vão fazendo aquilo que dá mais jeito eleitoralmente na altura. E foi isso que fizeram em 2015. Agora parece-me que tomaram a decisão que faz mais sentido, que é vender a TAP. Se acho que a longo prazo faça sentido Portugal não ter uma transportadora aérea nacional e de cariz público, não acho. Acho que faz sentido Portugal ter. Temos o dever de ter recursos nacionais. Eu concordo que haja empresas nacionais, faz sentido que haja certas áreas onde Portugal tem o controle, o próprio Estado tem o controle do negócio, mas não em tudo e não em nada, não é? Eu não vejo, não sou um liberal puro em que diria que devia ser tudo privatizado e os serviços todos privatizados. Não concordo. Também não concordo com a nacionalização de tudo. Acho que há setores que é necessário que estejam do lado do Estado e o transporte aéreo é um deles. Não a TAP, mas é preciso mais tarde pensar no transporte aéreo nacional, público e que faça realmente serviço público. A TAP já fez. Hoje em dia a TAP não faz com qualidade. As pessoas, no geral, preferem outras transportadoras melhores. E
E o mais surreal é que em 2015 também não fazia. Em 2015 também gerava dívida, em 2015 também as coisas não corriam bem e na altura este próprio PS tudo criticou e tudo fez para que a privatização não avançasse. Eu era a favor da privatização na altura, continuo a ser a favor dessa privatização da TAP, mas acho que Portugal, a longo prazo, tem que ter uma transportadora aérea que não nos faça perder a nossa independência e não nos faça perder a autonomia relativamente aos portugueses espalhados pelo mundo, e especialmente o próprio Covid só devia reforçar mais esta necessidade. Muito bem. Temos que avançar nos temas nacionais, até porque depois temos que chegar aos locais de interesse para o Conselho. É uma questão de gestão do tempo, de acordo com aquilo que nós tínhamos combinado. Ficam as notas sobre a TAP. De certeza que é um assunto que poderá ainda vir à baila, tenho essa sensação. Ora bem, morreu Adriano Moreira aos 100 anos. É obra, 100 anos. É uma figura, se me permite saber, é uma figura que diria que não é consensual. Não é consensual entre os seus, se bem que se pode dizer assim, não é? Uma vez que ele era um membro do CDS, ele foi ministro do Estado Novo, foi ministro do ultramar, mais concretamente. Mas quando eu digo que não recolhe consenso é porque, portanto, há quem diga que ele mesmo dentro do Estado Novo, há quem diga e é observável, que era muito mais liberal, portanto não tinha, não era um conservador puro, era uma pessoa muito mais aberta, de horizontes mais largos, que fez uma transição muito, não sei que palavra é que é de utilizar, mas fez uma transição muito natural para a democracia. Por outro lado, há alguns que dizem que o associam a momentos negros do Estado Novo, nomeadamente enquanto ministro do ultramar, nomeadamente por ter aberto, ou pelo menos a sua assinatura está na abertura da famosa prisão do Tarrafal. Depois sabemos que tipo de prisão é que era, não é? Para presos políticos, pessoas, já não lembro como é que era o termo usado, pessoas avessas ao regime, não, eu já não lembro qual era a palavra, mas era assim uma coisa destas. É claro que também teremos que compreender o contexto. Se era ministro, propriamente não teria também total autonomia para agir de sua livre vontade. O que é certo é que na internet até encontramos uma fotografia curiosa, que até é bastante recente, foi em 2019, tirada no Parlamento, que é Adriano Moreira a cumprimentar Jerónimo de Sousa numa postura afável, mutuamente. Portanto, indica que é uma pessoa e era um intelectual. Ele chegou a ser detido no Estado Novo. Antes de ser ministro do ultramar, ele era algo controverso. Mas isto é mais a tua propriedade. Eu vou-te passar a palavra. Sim, não, eu hoje não queria entrar muito nos detalhes da vida do professor Adriano Moreira. Tive a oportunidade de o conhecer e é uma Aliás, pessoa... referir que foi condecorado e tudo mais, mas tu Sim, se calhar sim. vais referir isso, não é? Não vou. Eu acho que hoje é um dia que acaba por ser, especialmente para o CDS, é um dia, como é óbvio, de luto, também para o país no geral é um dia de luto. Morreu uma pessoa muito importante da nossa sociedade, mas acho que essencialmente é preciso recordar a pessoa que foi, é preciso também perceber que, dentro do Estado Novo, houve problemas entre o professor Adriano Moreira e Salazar. Houve problemas que acabaram por ditar a saída de Adriano Moreira enquanto ministro. É curioso que eu uma vez estive com o professor Adriano Moreira. Ele dizia que escrevia, eu agora não me recordo exatamente da história, mas posso trazê-lo de outra vez, mas a nível prático, Adriano Moreira escrevia num jornal alguns artigos que cativaram na altura a atenção de Salazar, e foi assim que acabou por mais tarde integrar o governo.
Mas eu depois posso trazer mais detalhes sobre este tema. Acho que hoje não é dia. Pronto, é dia para recordar aqueles que sempre gostaram da postura do professor Adriano Moreira, e também recordar uma pessoa que foi um grande amigo meu, que é um dos filhos do professor Adriano Moreira, que é o Nuno Moreira, que infelizmente também deixou-nos penso que há 2 anos. O tempo passa de uma maneira estranha, mas foi há 2 anos, foi 2020. E foi em dezembro, foi dia 16 de dezembro, se não me engano, mas posso estar enganado. Mas pronto, foi uma pessoa que foi muito meu amigo e era um grande homem. E penso que também o professor Adriano Moreira, a partir daí, acredito que, coitado, não imagino o que é perder um filho, mas com certeza que as coisas mudaram bastante. E pronto, fico contente que tenha. Pronto, é meramente numérico, mas tem a sua graça, no bom sentido, de ter chegado aos 100 anos e ter partilhado tanta história com tantas pessoas. E pronto, e quero mesmo deixar acima de tudo aqui um muito breve abraço a toda a família, ou seja, um grande abraço e uma muito breve descrição daquilo que foi o meu contacto com o professor Adriano Moreira e com o Nuno Moreira, de quem tenho grandes memórias e que é onde ficar para sempre. Mas pronto, não tenho muito mais comentários a fazer. Acho que o dia também não o justifica, não é? Acho que vou só citar uma frase dita por ele numa entrevista à agência Lusa em 2012, que é: a minha vida foi a escola, sobretudo. A intervenção política foi mais por obrigação cívica. Ficamos por aqui relativamente a Adriano Moreira. Adriano Moreira era muito defensor da linha da Sociedade das Nações. Eu li um livro que o professor Adriano Moreira escreveu, por acaso não me lembro do título, mas era um livro que abordava muito o tema da Sociedade das Nações, de como é que começou a Sociedade das Nações, de como é que começou o desmantelamento dos impérios. Era um livro que tinha muito mais um conjunto de crónicas do que propriamente um livro do início ao fim. Era um conjunto de papers e crónicas que o professor Adriano Moreira foi fazendo no contexto universitário. Chama-se A Nossa Época, exatamente. Eu tenho ali, não me quero estar a levantar, tenho ali atrás no armário, mas é um bom livro e fala muito sobre esta questão do desmantelamento dos impérios no início do século XX, e da influência americana na questão da Sociedade das Nações. Os americanos também tiveram muito por trás dessa questão. E pronto. Mas de resto passo-te a palavra para um tema que queiras abordar ainda. Vamos ao local. Não tenho mais nacional. Quer dizer, há muito, mas não temos tempo. Vamos ao local. Ora bem, eu local trago aqui uma coisa assim mais crua e depois, como também não quero fazer disto o local sempre um espaço de crítica, quero também trazer aqui algumas informações positivas, com uma criticazinha à mistura, assim mais leve. Portanto, quero falar do orçamento local. Isto é mais a título informativo, para deixar as pessoas depois a pensarem, se calhar a quererem ir ver por elas próprias, porque a informação que eu vou aqui adiantar é pública e é facilmente consultável. Pessoas que se preocupem com este tipo de coisas. Portanto, vou falar do orçamento da Câmara Municipal de Odmira. Assim, uma coisa. E vou fazer isto sem grandes floreados, com dados muito crus. Portanto, posso dizer que o nosso município, no orçamento, nas suas dotações iniciais para o ano 2022, é de um total de 45.375.000 euros. Isto para o ano 2022. Se quisermos fazer assim umas brincadeiras com isto, e é mesmo umas brincadeiras, portanto, não, se eu visse alguém fazer isto, logo, isto é um disparate. Portanto, mas eu vou fazer, apetece-me fazer esse disparate. Se dividires isto por área do concelho, isto está mais ou menos 25.000 euros e qualquer coisa por quilómetros quadrados. Não serve para nada esta conta, atenção, isto não tem qualquer fundamento, nem quer chegar a lado nenhum, foi só uma curiosidade. Mas adiante que, portanto, destes 45 milhões de euros, é preciso perceber de onde é que vem este dinheiro, não é?
Por exemplo, aqui alguns aspectos, impostos diretos, por exemplo, não é? Aqueles impostos que são cobrados pelo município são 6.600.000, portanto às vezes as pessoas quando dizem em determinadas freguesias que o dinheiro que nós geramos aqui, se ficasse na freguesia, isto era assim, era assado. Bom, tudo bem, mas não é a fatia do orçamento camarário, não é, está longe de ser a maioria proveniente dos seus impostos diretos. A maior fatia destes milhões são das transferências correntes, portanto das transferências do Estado, são cerca de 19 milhões, para ser mais preciso 18.800.000 euros. E portanto depois há outra coisa que os impostos diretos, taxas e multas, 600.000 euros, rendimentos de propriedade, 1.300.000 euros. Isto são assim, quer dizer, isto é uma coisa fastidiosa, mas que dá, que, para quem tiver a ouvir, quem tiver interesse, ter a noção de qual é o dinheiro que é disponível para esta Câmara. Deste orçamento, posso dizer que despesas com o pessoal, porque é uma coisa que às vezes também é muito falada, não é? Os ordenados que se pagam, a quantidade de pessoas que têm uma Câmara, etc. e tal. Despesas com o pessoal são cerca de 10.800.000 euros. O resto, a grande fatia, e que tem adquirido cada vez mais preponderância, são aquisições de bens e serviços, uma vez que as câmaras se vão demitindo das suas funções onde intervêm diretamente e vão contratando empresas para cumprir essas funções e, portanto, para aqui vão quase 14 milhões deste orçamento. Não vou fazer mais comentários. Esta informação, vou só adiantar que esta informação está no site da Câmara Municipal. Portanto, podem lá consultar e ver com mais detalhe o orçamento e por rúbrica e aquelas coisinhas todas, e podem ver onde é que o município gasta o dinheiro. Lembrei-me só de trazer aqui hoje isto porque às vezes fala-se muito de cor e por vezes não se tem ideia que a informação até é fácil de achar. Em tempos antes da era da internet, antes da era da digitalização dos serviços, estas coisas eram menos transparentes e, portanto, agora é mais fácil estarmos munidos de informação, para fazermos perguntas, para colocarmos dúvidas, para sermos cidadãos mais informados e menos burgueses, que é uma coisa que eu tenho observado de volta e meia muito, especialmente aqui nas freguesias do litoral. Bom, para mim, o problema é que, pelo menos na minha visão, há aqui dois problemas. O primeiro é o facto de muito pouco ser facilmente acessível. Não é na Câmara de Odmira, é um bocado por todo o lado. Eu falei-te há uns tempos até daquela minha ideia que seria tentar introduzir uma espécie de pseudo-blockchain aos processos municipais, que era aquela ideia de perceberes exatamente onde é que está a responsabilidade de cada fase do processo. Não sei se ok, pronto, isso era detalhar ainda mais, quer dizer, eu estou a falar nesta transparência em comparação com o passado, não é? Porque eu sei, mas eu acho que devia haver, e há tanta tecnologia para tanta coisa, porque é que não há, literalmente, uma pessoa põe um processo na Câmara de urbanismo, vamos dizer, sim. E o processo entra e fica alocado à pessoa X, depois passa para a pessoa Y. E tu seguires aquilo quase como uma encomenda. Uma encomenda, exatamente. Como é encomenda. Não tem mal nenhum, obviamente que não. Punha em xeque, se calhar, algum departamento, punha em xeque alguma pessoa, talvez alguém não gostasse da responsabilidade, mas quer dizer, o serviço público é isto. É claro, prestar exatamente. Não é? Sem dúvida. E outra coisa que me chateia um bocado enquanto cidadão português é a quantidade de siglas, departamentos e instituições que existem dentro deste Estado. Não é? É duro estudar estas matérias. Não, uma pessoa para conhecer bem a máquina tem que perder muito tempo. E a verdade é, isto não acho que seja para ajudar as pessoas, porque a ver o departamento, a quantidade de siglas que há e depois a quantidade de formulários, a pessoa chega a um sítio e, bem, para isso tem que preencher o formulário do modelo 3, depois o formulário do modelo 9, depois isto ainda tem que ir a Faro, depois volta. Pois. E depois vai de pombo correio até à Áustria. E depois não pagou a taxa dos 10 cêntimos do impresso, não sei das quantas, e está aquilo tudo empatado. Já incorrem juros por isso. E pronto, e agora, se já terminou tudo, agora pronto, são os 2 anos habituais para podermos dar-lhe uma decisão.
que pode ser passível de recurso se não concordar com a mesma, e aí são mais 7 anos, e portanto, depois destes 9 anos já poderá saber se poderá ter esse tubo de água a passar ao lado de casa ou não. Pronto, são coisas sempre assim, Sim, não sim, sim. É verdade. possibilidade. É pá, puxo já para aqui um exemplo concreto, não é? Só este plano que agora foi produzido, não é? Tirado cá para fora, sobre aqui a AFIPRE, já leva 10 anos. Pois, E é só plano ainda. mas, É só mas plano. a fibra é um caso à parte, não é? Porque é uma escala muito maior. Claro Agora, que sim, mas uma também é a pessoa. forma como queres abordar o problema, não é? Mas isto não é só na Câmara de Odmira, isto é por todo lado. Claro. A falta de. A quantidade de burocracias em Portugal é uma coisa assustadora. Uhum. E pronto, isso Olha, é o que mais me chateia enquanto cidadão, é mesmo a burocracia. tenho aqui Sou outra sincero. coisa não tão negativa. Aliás, eu com a história dos dados orçamentais também não queria trazer nada negativo. Era mais para adiantar essa informação e para aguçar a curiosidade depois de quem nos ouve e vê. Ontem, em Odmira, houve a estreia de um filme, uma produção odmirense, 100% odmirense, patrocinada por a Câmara Municipal de Odmira, com muita gente de Odmira, e não só, mas muitos agentes culturais de Odmira, que se chama O Pão que a Terra lhe dá, que consistiu na interpretação de vários poemas populares odmirenses. Epá, e uma interpretação que eu digo vale a pena ver e vale a pena ouvir. Achei que foi um trabalho de muito boa qualidade. Achei que foi uma excelente aposta. Faz um reforço daquilo que é a nossa tradição oral e é uma tradição essa que, se não for apadrinhada e se não tiver iniciativas deste género, tende a ser esquecida. Casa o antigo com o moderno. Tem interpretações muito interessantes dos seus intervenientes, portanto, dos seus músicos, atores e atrizes que nele participaram. Esteve cá o seu diretor artístico, uma pessoa que tu conheces muito bem, o Nuno Góis, e o responsável de imagem, Fábio Mestrinho, que também já tem um vasto currículo de trabalho videográfico. E de facto conseguiram um trabalho de excelente qualidade que eu exorto as pessoas a irem à procura, a verem. Eu não sei, aquilo é propriedade do município, portanto eu não sei agora onde é que o município vai disponibilizar, mas certamente disponibilizará em alguma plataforma digital. Aquilo que nós, podcast, podemos disponibilizar é a entrevista que foi feita 2 dias antes aqui ao Fábio Mestrinho e ao Nuno Góis, e que falam sobre o processo criativo e o processo de construção deste trabalho. E, portanto, isto é uma nota positiva à Câmara Municipal de Odmira e na sua promoção pela cultura, porque de facto é uma coisa, é um trabalho genuíno que promove a cultura odmirense portanto, e não é tão difícil fazer. Temos um concelho muito rico, muito diverso, com muita matéria-prima ainda em bruto por explorar. E o concelho não são só praias e não é só gastronomia e praias e Rota Vicentina, obviamente com todo o valor que tem. O concelho tem que avançar para o resto, tem que avançar para a valorização do seu património. E isto foi uma iniciativa que me parece que vai no bom sentido, e espero que futuras iniciativas neste ou noutro formato sejam apoiadas. Exorto as pessoas a verem o filme e exorto a Câmara a continuar a apoiar este tipo de coisas. O último momento local é só uma questão, uma dúvida que me surge. Tu recordas-te com certeza do tão apregoado Fórum do Território, que fez parte da campanha do nosso presidente quando as eleições, não é? E depois foi concretizado, realizaram-se várias sessões do Fórum do Território, arrancou com muita gáspia, com muita força, mas entretanto a última sessão foi em maio, no dia 21 de maio, e as suas conclusões são... Pronto, nas outras sessões também foram conclusões assim muito vagas, não é? Aquilo que podemos aceder no site do município são apenas 2 ou 3 parágrafos.
Compreende-se nas primeiras sessões em que aquilo se alega que ainda se está a pensar sobre o modelo, mas entretanto não há mais nada. A terceira sessão terminou e passa a ler. Diz assim: a sessão teve vários momentos distintos, desde a discussão e validação da Carta de Princípios do Fórum do Território, definição dos temas estratégicos para o Fórum do Território, espaços de diálogo entre grupos de trabalho por temática, terminando na apresentação dos processos e propostas dos grupos, reflexão sobre os próximos passos e definição do grupo coordenador. Os temas definidos como estratégicos para a intervenção do Fórum incidem na água, sustentabilidade, saúde, educação, bem-estar familiar, tempo e espaço para as famílias. Epá, isto é lindo, hein? Isto é poesia quase. Mas onde é que estão esses grupos? Onde é que está o seu trabalho? Onde é que estão as conclusões? Será que isto se vai materializar em alguma coisa? Não estou a botar abaixo, não estou a mandar abaixo, estou só a questionar. Pronto, deixo esta questão aqui no nosso fórum público. E é isto que tenho de local. Muito bem. Sim, do meu lado, acho que também já disse tudo. Naturalmente que temos de continuar a ser um bocado pica-miolos, não é? Temos que ser. Senão não há ninguém. Pronto, há mais, claro, há mais gente, mas temos de ser porque faz parte também da nossa função e porque queremos mesmo o melhor para o Conselho, não é? Claro. Um Conselho com muito potencial merece uma liderança capaz, uma liderança que olhe para o Conselho com estratégia e que não ao fim do dia que não olhe só de uma forma reativa. Às vezes eu trabalho em operações e muitas vezes diz que quem trabalha em operações é uma espécie de bombeiro e isso não funciona a longo prazo, porque uma pessoa que está constantemente a resolver problemas do passado, a resolver problemas que vão surgindo e que não se consegue sentar e planear qual é que é a estratégia para os próximos tempos, de uma forma clara, sucinta e com claramente os responsáveis bem divididos, ou seja, na fase A é o X, na fase B é o Y, na fase C é o Z e por aí fora. E se não há um plano claro, uma responsabilidade atribuída e uma perspectiva de crescimento a longo prazo, por mais que andemos aqui a resolver problemas, mini problemas que vão surgindo, isto não nos leva a lado nenhum. Só nos leva a maior desertificação, é falta de água, falta de recursos e é um bocado o que estamos a ver, é um bocado o que se está a ver. Para últimas palavras, quero deixar só a nota de que continua a chover, já sabemos que não vem chuva para sempre, não é? A chuva deve continuar para mais uma semana e depois para, e depois há de voltar no início, lá nos primeiros 15 dias de novembro, mas é preciso a longo prazo procurar soluções claras para a água. E eu falo sempre da dessalinização, agora é quase a minha, tenho de deixar sempre este tópico. É a tua bandeira. Minha bandeira, exatamente. Não, mas considero mesmo importante. É o recurso mais importante pelo qual toda a gente vai lutar nos próximos 50 anos e se calhar muito mais do que o petróleo. E isso já se vê até em países como a Arábia Saudita e tudo, que a água é um bem preciosíssimo. Já se vê no Algarve. E no Algarve, exatamente. E não falta assim. Não deve faltar. Se por o andar da carruagem, não deve faltar. Sim. Pronto, acho que terminamos. Sim, nós temos que ser os pica-miolos deste Conselho. Para se mais ninguém se chegar à frente. Lá temos que ir cumprindo aqui a nossa função. Às vezes isto não é... Pronto, podemos ser um pouco incómodos, mas eu acho que nós até somos bastante fofinhos. Tendo em conta que não entramos aqui também em demagogias e em populismos e tentamos nos centrar em coisas mais concretas. Olha, um abraço aí ao Nuno Góes, também nos mandou um abraço. Sim. E um abraço também à minha mãe, que também nos está a ver. Boa. Algumas pessoas, e à Amanda também, que nos está a ver. Sabes que isto é preciso louvar estas pessoas que têm paciência para nos ouvir. Mas outras depois nos ouvem. Eu tenho tido feedbacks interessantes. Pessoas que depois nos ouvem a posteriori, porque, enfim, não estão também para estar ali sentados em frente ao monitor a ouvir, não sei o quê. Eu compreendo isso perfeitamente. E muito menos para me ouvir a mim, quer dizer, ainda mais compreendo. Mas quando consumo podcasts é sempre a fazer enquanto estou a fazer alguma coisa, quando vou no trânsito, etc. É isso. Resta-me então desejar uma boa noite.
Continuem que nós continuamos deste lado. Pronto, é isso. Boa noite. Boa noite. Vou parar aqui com esse. Ui, tal. Isso. Temos que arranjar